Bom, é uma alegria para mim poder compartilhar num retiro sobre sacrifício. Mas eu quero antemão dizer para vocês que eu não tenho autoridade para poder falar desse tema, porque estudando a vida de vários homens na história do cristianismo, estudando a palavra de Deus, eu pude perceber que muitos sacrificaram muito. Suas vidas, seu tempo, seu dinheiro, até sua família, para poder o reino de Deus avançar no mundo. E eu gostaria de ler uma escritura para vocês. Você pode acompanhar ali no telão. Em Atos capítulo 4. Edson. Vamos lá. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar. Pai, é um privilégio poder juntos estudar a Tua Palavra, compartilhar sobre aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Aqui nesse final de semana tem sido tão emocionante para nós poder ouvir tantas coisas que têm tocado no íntimo do nosso coração, tem mexido com memórias nossas, tem lembrado de milagres, de coisas que o Senhor já fez em nosso meio, mas que o Senhor ainda quer fazer. Amém. E nesse momento aqui eu quero pedir que o Senhor nos cerque de humildade, de profundidade, de compreensão, discernimento, amor, para que a nossa vida, como a de Jesus, seja um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder compartilhar nesse momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, exemplos de sacrifício na Bíblia. Deus prova a Abraão. Isso está lá em Gênesis 22, versículo 1 a 2. E o que Deus pede para Abraão? Sacrifique seu filho. E Abraão, sem relutar, obediente, vai lá e se dispõe a fazer o que Deus pede. Só isso já nos desafia bastante. Outro exemplo de sacrifício na Bíblia, Moisés. Viveu 40 anos no palácio. Saiu do palácio, foi pastorear ovelhas com seu sogro. Vai um dia levar o rebanho para pastorear. E Deus aparece numa sarça e fala: Moisés, meu povo está sofrendo lá no Egito. Eu escolhi você para libertá-los. E Moisés fala: eis-me aqui, Senhor. A vida de Moisés, os outros 40 anos, é no deserto.
ministério de Moisés foi no deserto. Aliás, a escola do deserto é uma escola muito importante para nosso crescimento espiritual. O deserto é o melhor lugar, a melhor escola que Deus usa para nos ajudar a ser humildes e a crescer. E Moisés sacrificou sua família, sacrificou seus sonhos, talvez sacrificou sua carreira, porque ele foi ensinado lá no palácio de Faraó a experimentar e a desfrutar de coisas fantásticas. Quando ele ouviu o chamado de Deus, prontamente ele obedeceu. Outro exemplo de sacrifício na Bíblia que me desafia muito, Jefté. Já ouviu falar desse gileadita? Um guerreiro que Deus chama ele para lutar em favor de Israel. E Jefté vem de um passado onde a mãe era prostituta, o pai era um inconsequente que manda ele embora de casa, e ele fica indignado com isso, ele se junta com homens ordinários, a Bíblia fala, mas num exato momento da vida dele, Deus fala: Jefté, é você. E ele vai ser chamado por aquelas pessoas que mandaram ele embora de casa, para lutar em favor de Israel. E ele promete algo a Deus, por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ora, porque ele ora para Deus falando: a primeira pessoa que, quando eu voltar da guerra, o Senhor me der a vitória, eu vou sacrificá-la para o Senhor. E aí ele volta da vitória, quem vem ao encontro dele? A filha dele. E a gente não sabe se ele sacrificou ou não, a gente não tem total certeza sobre isso, mas parece-me que aí ele entrega a filha dele para Deus. São histórias muito desafiantes, essas histórias. E pensando em Atos 2, irmãos, que eu acho que tem a ver com sacrifício, né? Que essa escritura que a gente leu na Bíblia é uma escritura muito bonita. Não é verdade? Muito bonita, de a gente recitar, falar, mas vamos trazer ela para a prática nas nossas vidas. Então, a pergunta que eu queria fazer para nós aqui hoje: nós existimos para quê? Já ouvimos hoje de manhã, para a glória de Deus. Amém. Agora, a coisa mais importante na nossa vida, e eu queria que você pensasse sobre isso. Isso foi uma pergunta de um evangelista americano, Dallas Willard. No livro A Grande Omissão, ele vai dizer sobre se a coisa mais importante na vida de um cristão é ser semelhante a Jesus. Isso é a coisa mais importante para a nossa vida. Ser semelhante a Jesus. É para a gente pensar. Porque se isso é a coisa mais importante na nossa vida, ser semelhante a Jesus, isso tem sérias implicações como nós vamos viver a vida. E principalmente como nós vamos decidir usar nosso dinheiro. Porque a vida é nova, mas o estilo de vida tem que ser novo também. Não é só uma vida nova interior, mas o estilo de vida também deve mudar. E aqui esses irmãos de Atos, capítulo 4, versículo 32, a experiência deles pode nos ajudar a tê-lo como referência na nossa prática de fé. Nós vamos avaliar, observar, pensar, discernir. Todos os que criam estavam unidos. Todos. Então o grupo é um grupo de todos. Todos os que criam tinham algo em comum. Todos os que criam tinham fé. Fé em Jesus. Todos os que criam vendiam suas propriedades e distribuía de acordo com a necessidade. Isso me parece bem próximo de uma igreja de amigos, um grupo de amigos. Não? Mas é bem desafiante praticar esse tipo de fé. Esse grupo de amigos estava unidos na mente e no coração.
Será que esse tipo de igreja existe hoje? Será que existe pessoas com esse tipo de fé hoje? De vender algo seu, algo valioso, algo que é muito precioso, por causa da fé, por causa de Jesus. Uma coisa que eu vi de um teólogo brasileiro, Ariovaldo Ramos, ele fala assim: a igreja deve viver o que prega para pregar o que vive. Isso é bem desafiante nos dias de hoje. Viver o que prega para pregar o que vive. Então eu queria pegar esse exemplo dos irmãos do primeiro século e pegar 2 pontos na minha aula hoje. Sacrifício pessoal. Vou falar um pouco da minha história. Eu quero que isso não soe arrogante para você, mas lá no nosso setor do Campo Limpo, há 3 anos atrás nós tínhamos um sonho. O nosso sonho era construir uma sede para nossas reuniões. Lá na Zona Sul, aqui em São Paulo, onde nós estamos, os aluguéis são muito caros, os espaços para fazer reuniões são difíceis. Então nós, em menos de 5 anos, nós mudamos de culto assim várias vezes. O local do culto. Imagina, a igreja está num lugar, vai para outro, depois sai de outro, vai para outro. Então isso estava causando não algo muito bom entre nós. E aí a gente decidiu, vamos comprar um terreno. Aí a gente convenceu, primeiro a nós, o grupo de liderança, depois foi para os líderes de bate-papo, e aí a gente decidiu ofertar pessoalmente cada um de nós. Aí eu chamei o conselho, eu falei, eu vou dar 10 mil reais do meu sacrifício. Peguei meu cheque, fiz um cheque de 5. Quando a gente comprar um terreno, eu vou dar mais 5. Era o que eu podia dar naquele momento. Irmãos desse conselho deram muito mais que eu. Foram movidos por um sonho. Alguns deram 20. Teve uma irmã que deu 80 mil de oferta. Bom, nossa oferta mensal lá no Campo Limpo era 13 mil reais. Em um ano, passando esse foco, esse sonho, esse desejo de sacrifício, nós arrecadamos mais de 300 mil reais. Em um ano. O valor do terreno era 750 mil. Nós arrecadamos quase metade do valor de um terreno. Eu não quero aqui defender se a gente vai ou não usar o dinheiro para comprar terreno. Mas acho que é a fé e o sacrifício. Amém. Amém. Que o que? Amém. Boa, Edson. Então, dentro desse sonho que a gente tinha, e a igreja, e todo mundo empolgado, aí veio um desafio de Deus, uma prova. Fomos convidados e convencidos a ajudar um setor na cidade de São Paulo. Um setor que estava passando por dificuldades financeiras, e a gente tinha lá os 300 mil, com o sonho de comprar o terreno, e Deus falou, olha, agora vocês vão abrir a mão desse seu sonho por um tempo para ajudar uma outra igreja. Falei, o que eu vou falar para esse povo, para esses irmãos? Pedir dinheiro para comprar terreno, e aí a gente vai, senta de novo com liderança de conselho, liderança de bate-papo, conversando. Um a um, olha, apareceu isso, eu orei muito para mudar meu coração, eu não queria participar. Foi muito difícil para mim. Deus me convenceu, aí a gente, juntos como igreja, decidimos ajudar esse setor aqui em São Paulo. E a gente está ajudando financeiramente o setor até hoje. Isso é fantástico, assim, você abrir mão de um sonho seu para ajudar irmãos. E parece que parou por aí, não parou por aí. Eu acho que isso fica como exemplo de Atos 4, desculpa. Eles tinham tudo em comum, eles tinham fé em Jesus Cristo, eles estavam unidos, eles eram um grupo de amigos. A regra de ouro desse grupo de líderes, que aqui os líderes estão inseridos, é: tratem os outros como você também gostaria de ser tratado.
É muito fácil, irmãos, a gente ficar no nosso setor, na nossa igreja, e não compartilhar, não ter um sonho do todo. Deus é um Deus que quer ganhar o mundo inteiro. Ele deu o Filho dele para morrer numa cruz para o mundo inteiro ser salvo. João 3,16 fala isso. O mundo são as pessoas. E esses exemplos de fé do primeiro século parece que está tão distante de nós, mas existem irmãos aqui hoje, do setor Campo Limpo, que têm sacrificado como esses irmãos aqui. Eles estão aqui, alguns deles. E isso me inspira, porque esses mesmos irmãos, minha esposa, ela está passando por um problema de saúde, ela foi afastada do trabalho, desde abril, então ela é funcionária do Correio, concursada. O Correio não estava pagando o salário dela, e aí a gente ficou desde abril até o mês passado sem receber. E aí ela foi fazer perícia médica, o INSS negava, falava que ela tinha que trabalhar, ela já foi umas 3 vezes no INSS. E aí os irmãos lá do setor Campo Limpo, eu expus meu problema para eles, da nossa família. Esses irmãos generosamente têm contribuído do próprio bolso para pagar um salário para minha esposa. Isso é fantástico. Isso é Atos capítulo 4. Amém. E eu queria encorajar vocês com isso. Que no verdadeiro amor existe esse verdadeiro sacrifício. Então Deus, ele pode fazer grandes coisas com um grupo que tem esse coração. Então eu queria orar e agradecer a Deus. E eu espero que esse exemplo de sacrifício, de amor, exemplo dos irmãos, isso fique vivo no nosso coração. Amém. Também, para que a gente também possa sacrificar quando nós somos chamados para isso. Eu sei que Deus tem agido com tanta generosidade na nossa vida. Amém. Vamos orar e agradecer e receber o Elton. Amém. Pai, muito obrigado pelo sacrifício do Senhor numa cruz, nos dando Jesus, nos dando a humildade de poder reconhecer esse sacrifício por nós, os pecadores. Pai, ajuda-nos a ter esse espírito sacrificial, como esses irmãos do Campo Limpo e outros irmãos no mundo inteiro que têm feito isso. Eu sei que há tantos que o Senhor sabe, aqui também nesse meio eu sei que existe. E que o Senhor nos inspire cada vez mais a sacrificar o que for preciso, não somente o nosso dinheiro, mas a nossa própria vida, os nossos sonhos pessoais, nossas carreiras, em prol de algo maior, que é o reino de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece que o negócio é maior do que a gente, né? O meu é talvez a parte mais fácil, que é menorzinho, que é o amor, né? É interessante. Vamos orar primeiro, que é melhor. Sempre é bom a gente orar. Senhor, te agradecemos, porque somos homens do Senhor Deus. Escolhidos por ti, homens imperfeitos, mas homens sedentos de quererem ser mais como Jesus. Esse trabalho do Senhor em nossas vidas tem custado anos e ainda vai custar muitos anos. E um dia, e cada dia que passa, temos a certeza que em alguma área, nossa vida está se parecendo mais com o Senhor Deus. Dá-nos a paciência e a esperança necessária para que nós possamos perseverar em todas as áreas da nossa vida. Para que um dia, quando nos enfrentarmos, nos confrontarmos, e tivermos o privilégio de encontrar a Ti pessoalmente, de nossos corações vai sair tanto júbilo e alegria e gratidão por termos perseverado todos esses anos da nossa vida, Pai. Dá-nos um ótimo tempo aqui, que seja muito especial. Tudo isso oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu estou aqui nessa igreja faz muito tempo, né? Então, é 27. Deixa eu ligar meu cronômetro, senão a Marcela vai me matar.
Mas graças a Deus não tem um monte de metralhador atrás de mim. Eu liderei essa igreja há muitos anos, depois de 2003. Vocês sabem disso, tal, teve todo esse processo que a gente passou junto, tal. E a gente tem vivido uma época muito emocionante na igreja, né, aqui em São Paulo. E reviver várias coisas, de atualizar, de voltar, de reconstruir. E principalmente tudo isso que está acontecendo está mexendo muito com os corações dos ministros da igreja. E também mexendo muito com o meu coração, né, obviamente. Eu tenho reconhecido muita coisa difícil de reconhecer na minha vida, né? Eu acho que talvez dos caras mais orgulhosos desse mundo sou eu, porque eu estou aqui mais tempo, eu tenho mais tempo de orgulho. Sou mais orgulhoso que você há mais tempo. Sou orgulhoso há 27 anos, né? Se algum de vocês tem menos anos na fé, então ser menos orgulhoso, tem menos tempo de orgulho do que eu, talvez, embaixo de Cristo. Mas antes de falar sobre amor, que é um tema tão profundo e tanto nos depara com Cristo, eu queria realmente pedir perdão para os irmãos de São Paulo, principalmente, né? O que Deus tem tocado profundamente meu coração esses anos, essas últimas semanas, os últimos meses, é da minha falta de amor na liderança da igreja. Chegou um momento da igreja, quando a gente liderava, que eu senti que não estava conseguindo dar a direção que a igreja precisava. Eu nem estou dizendo que a direção que nós estamos tomando como igreja de São Paulo está certa ou errada. Eu não sou Deus e nem quero ser Deus. Mas o que eu sinto é que eu estou super feliz se a gente está indo de algum lugar para algum lugar. Amém. E eu me sentia frustradíssimo por estar parado. Parado como igreja, e parado como homem, parado como líder, né? Eu sou grato a Deus por Deus ter trazido uma pessoa que tem aberto nossos corações e tem chamado a gente por uma característica que a gente nunca lidou muito em nossos corações, que é a humildade, né? Tão profundamente como a gente tem lidado isso. Então eu sinto que vocês sofreram pela minha falta de liderança, falta de amor, né? Minha falta de... Eu sei que alguns irmãos, alguns de vocês foram prejudicados por não ter coragem de entrar em situações difíceis, né? Eu sei que eu tenho muitos álibis para dizer por que eu não fiz isso, mas eu sei que eu não tenho nenhum álibi perante a cruz de Cristo, né? Então eu queria, para vocês que são de São Paulo, primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu queria pedir perdão para vocês por isso. Amém. Você pode passar o próximo slide aí, Marcelo? Por favor, aí. Sabe, é interessante, quando a gente conhece bem uma pessoa, a gente descreve ela e todo mundo reconhece. Se eu dissesse o nome de... Se eu descrevesse uma pessoa, vamos ver se você adivinharia quem ela é. Ela é uma pessoa que recentemente chegou entre nós. E toda vez que ela vai pregar, ela conta uma história de caipira. Quem que é essa pessoa? Alcides. Cadê o Alcides? Está aí? Ah, está aí. Está aí. Desculpa aí, Alcides. Ele é um cara nessa igreja que é muitos anos na fé e adora os pré-adolescentes. O cara é apaixonado por pré-adolescente. O cara ama fazer retiro de pré-adolescente e o cara tem uma paciência de Jó animal, cara. Quem que é esse cara? Interessante, né, cara? Você vê? A gente descobre exatamente quem a pessoa é. Tem uma escritura, se você puder pôr na tela aí para nós, a gente vai ler juntos aqui. Então Jesus, olha que interessante que acontece aqui. Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade, e ali muitos creram em Jesus. É interessante essa história, porque aqui, isso é depois de 2 meses e meio que Jesus tem estado com os líderes e mestres da lei judaica. Jesus teve vários embates, várias conversas, tentou convencê-los, falar. Por 2 ou 3 vezes ele quase foi apedrejado, uma delas inclusive dentro do templo, uma briga, ele convencendo e os caras falando, de jeito nenhum que você é Jesus. A gente conhece você, meu amigo, conhece sua família, sabe a tribo que você foi criada, você não é Jesus coisa nenhuma. E quase dão de pau nele. Por 2 ou 3 vezes, verdade? Lê lá que você vai ver. Se você não lê sua Bíblia, vamos ler o livro de João. Ele se retira. Tirar o pause que eu bato de alguém. Aí ele vai para Simei,
onde João Batista lá batizava. O que acontece lá? Um negócio que acontece, uma coisa que não aconteceu nos últimos 2 meses e meio na vida de Jesus. Como a Bíblia fala. Quando Jesus chegou lá, muita gente foi lá ver Jesus. E fala a Bíblia, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. Impressionante como João Batista conseguiu descrever corretamente Jesus para esses homens. Quando eles chegaram e viram, eles não tiveram dúvida. E ali eles creram em Cristo. Pessoas creem em Jesus e Jesus não fez nada. Porque João Batista faz uma descrição exata de quem é o Messias para eles. Sabe, pensa se João Batista e Jesus liderassem uma igreja juntos. Você tem dúvida que haveria harmonia? Consenso? Você tem dúvida que essa igreja ia ser muito abençoada por Deus? Sabe, quando eles chegam, é tempo de mudar, é tempo de conversão, porque eles veem aquele que João Batista descreveu exatamente para eles. Os caras não tinham argumento, os caras não tinham nem pergunta, os caras não tinham, era mesmo, não tinha dúvida nenhuma disso, né? Então você vê essa união de João Batista com Jesus, né? Resultou num impacto espiritual tremendo na vida de pessoas. Irmãos, João Batista deu fruto sem estar presente. Sem estar presente. Pessoas foram salvas pela maneira que ele descrevia Jesus Cristo. Pela maneira que ele falava sobre Jesus Cristo. Sabe, nós temos um desafio bem grande pela frente, cada um de nós, com certeza. De buscar o mesmo coração que João Batista e Jesus tinham. Coração de consenso, um coração de sacrifício, de amor. Imagina a descrição de João Batista para esses caras, e esses caras chegando lá e vendo. Andaram juntos. Imagina, um numa época, outro no outro, mas é como se estivessem juntos, porque não havia diferença. Um descrevendo o outro. Você imagina se a gente consegue liderar a igreja dessa maneira, nessa pluralidade, de andar juntos, de decidirmos juntos, de pagarmos o preço juntos, de um amor que vai ajudar mais o todo do que eu. Que meu amor vai influenciar mais esse grupo que vai estar comigo e eu com eles do que a mim mesmo. Esse amor que vai nos levar com o tempo e a paciência, o diálogo, a um consenso. Sabe, consenso é um caminho estreito, não é uma linha, mas é um caminho que vão andar juntos. Não é uma linha só que todo mundo tem que se afinar ali. Não, mas é um caminho que nós vamos andar juntos e nós vamos ter que aprender a andar juntos, irmãos. Amém. Nós vamos ter que aprender, vai custar muito de cada um de nós. A gente não está acostumado, não é no nosso DNA. Tem um monte, já receberam um monte de aulas aí, nós de manhã, a gente já viu todas as questões, né? Então, a gente trabalhar junto, de não ser uma opinião, não ser uma ideia minha ou sua, de não pensar que eu vou vencer sozinho, o outro vai vencer sozinho, de uma decisão de conjunto, de respeito, de amor um com o outro, de olhar, né, cada um de nós, e a gente ter esse um só coração, nesse amor um pelo outro mesmo. Sabe, quando a gente decide ter uma liderança de pluralidade, a gente está decidindo o seguinte: nas vitórias nós vamos celebrar, e nas derrotas a gente vai se abraçar. Nós vamos estar juntos. Sabe, eu tenho vivido uma experiência bem interessante com o grupo de Santo Amaro. Nós decidimos, meses atrás, que a gente ia trabalhar num processo de união. Um setor junto com o outro. É impressionante, mas eu vou te dizer que nos últimos anos a gente não conseguiu fazer isso em São Paulo. A mesma igreja, o mesmo Jesus, a mesma palavra, o mesmo Espírito, a mesma Trindade. E a gente nunca conseguiu fazer isso. Até tentamos algumas vezes,
mas nenhum de nós fracassamos. Por muitos motivos que seriam muito fáceis da gente expor aqui, mas não é isso o motivo de eu estar aqui. A gente começou unidos numa sala, mas completamente desunidos em todas as áreas. Né? A gente era separado de coração. Nós unimos 2 conselhos que pensavam diferentes, que tinham filosofias diferentes, que tinham maturidades diferentes, que tinham experiências diferentes e um nível de confiança extremamente diferente um do outro. Tudo era diferente. Sabe o maior problema desse grupo quem era? Eu. Quando essa ideia surgiu, eu não quis. Eu rechacei essa ideia. Eu fiquei desanimado, eu não queria. Porque eu não queria fazer aquilo que é a primeira qualidade da liderança plural, que a gente ouviu hoje de manhã. Que um líder tem que ser um servo. Eu decidi no meu coração que eu não queria servir mais. Eu já estava cansado, já tinha muita responsabilidade onde eu estava. Que isso ia trazer muita responsabilidade para mim. Que eu não estava, isso não me animava, eu não queria, eu sabia que era mais trabalho, eu ia sacrificar mais tempo, mais minha saúde, mais minha família. Eu ia ter que estudar mais, fazer um monte de coisa a mais. E aquilo veio com desânimo sobre a minha alma, meu coração. E eu não queria fazer a coisa mais simples que Jesus disse que ele veio fazer, que é servir. O maior problema desses 2 grupos, no começo, fui eu. Tive que reconhecer, conversando com a Sandra, ela também ficou super desanimada, não queria. A gente estava bem unido em estar desanimado nessa situação. Esse negócio, assim, a gente tinha muita união até nisso. Mas eu fiquei me perguntando tantas coisas. Me questionando, falando com irmãos, falando com tantos irmãos na igreja, tinha uma indisposição muito grande no meu coração, um cansaço espiritual de enfrentar a adversidade. Eu já estava cansado, realmente bem cansado, não tinha mais força para enfrentar coisas difíceis na minha vida, pessoas pensando diferente, mas, bem, Deus é bom, Deus mudou meu coração. Amém. Não totalmente, mas mudou um pouquinho. Amém. Pelo menos de ter vontade de estar junto. E aí então eu falei, vamos começar. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para os irmãos de Santo Amaro, porque eu senti que foi muito ruim minha atitude com eles. Passando por outra etapa, a gente começou a andar juntos então, cada um de nós. Os 2 conselhos, desconfiança, havia desconfiança, havia medo, insegurança, fazia coisas diferentes, havia resistência. Aí o segundo passo nosso foi estar com um casal que a gente acreditava que se a gente estivesse juntos de mesmo coração, a gente podia influenciar outras pessoas, no meu setor aí. Está bem impressionante como nossos relacionamentos influenciam o meio que a gente vive. Uau, impressionante. Então a gente começou a ter parceria com Miqueias e Andréa. A gente já teve parceria uma vez e não colou o negócio, não deu liga. A gente andava junto, ele já me deu cano 2 vezes da outra vez. Mas a gente, vamos lá, vamos começar. E a gente sentou e o papo era, quais são os medos? Quais são as desconfianças que a gente tem entre o outro? Um papo bem aberto, né? Miqueias lembra disso. Um papo super vulnerável. E a gente foi tirando essas diferenças. Porque eu sabia que era importante a gente estar unido. Sabe, meu propósito não era conquistar ele para conquistar todo mundo. Acho que a gente queria estar junto para agradar a Deus. Porque se Deus não consegue unir 2 irmãos, para que eu estou fazendo aqui? Não tem finalidade, né? Não dá para eu viver com isso no meu coração. Então a gente começou juntos, né, de unir nossos corações, passamos tempo, conversando e conversando e conversando. E obviamente o ingrediente mais importante foi o amor. Deles para conosco, nós para com eles, um voto de confiança dos 2 lados, isso foi muito bom. E aí então a gente começou a ter as reuniões com o conselho, né? Deus estava exigindo uma qualidade do amor que é a mais importante talvez que a gente tem que viver, que é paciência, esperar o tempo certo. A gente reuniu os conselhos, havia um clima não muito agradável na primeira reunião, segunda, uma desconfiança um pouco generalizada. A gente sentia isso, eles sentiam isso, um negócio esquisito, velho, muito esquisito. Um clima assim, sabe, quando você está entre irmãos, mas parece que não está assim, né? Mas, tudo bem, mas a gente estava disposto agora, isso que era a coisa melhor, né? Então, o que nós fizemos? Ok,
Vamos trabalhar juntos. Vamos fazer uma lista de todos os medos e dúvidas que a gente tem. A gente fez uma lista com todo mundo, ok? Todo mundo pode falar. O que você tem medo? Quais são suas dúvidas? Quais são suas inseguranças? Fizemos uma lista enorme, com um monte de coisa. E aí começamos a nos reunir, semana sim, semana não, e fomos respondendo perguntas por perguntas. Todo mundo juntos. Tinham coisas que eram sobre a minha pessoa, tinham coisas que eram sobre a minha liderança, tinham coisas que eram da união do grupo, tinham respostas, tinham perguntas que ficaram sem resposta, porque nenhum de nós sabíamos. Mas sabe, a gente foi tirando uma por uma, com paciência, ouvindo cada um. E isso é um pouco contra a minha natureza antiga, que é de apressar as coisas e fazer as coisas rápidas. Então isso foi muito bom. Outra coisa que nós tomamos um princípio juntos é que ninguém vai ganhar aqui na reunião. Não é o Metrosul que ganha e Santo Amaro perde, não é que Santo Amaro ganha e Metrosul perde. Nós vamos aqui sair vitoriosos. Isso foi muito importante. Outra decisão importante que eu acho que ajudou muito a gente é que a gente decidiu, apesar de ser um grupo muito grande, os dois conselhos, nós vamos juntos até o fim. Quando a gente estiver juntos no mesmo local, reunindo, aí a gente repensa como esse grupo vai funcionar. Então isso deu muita segurança para todo mundo, e deu tranquilidade e oportunidade para todo mundo participar também. Eu acho que isso foi incrível nesse caminho da liderança plural. Então, e Deus foi colocando no nosso coração, no meu, no deles, um desejo de a gente trabalhar e vencer juntos. Sabe, irmãos, se a gente não conseguisse, a gente ia estar dando um testemunho bem diferente desse da Bíblia. A gente ia estar falando para a igreja, o Jesus que a gente conhece, não é esse que vocês estão lendo na Bíblia. O Jesus que a gente conhece não consegue unir a gente. Não consegue tirar as diferenças. Não consegue separar nossa natureza humana da nossa natureza. A gente ia testar que esse Jesus era incapaz de unir a gente. Então a gente lutou bastante. Porque nós queríamos realmente cumprir a vontade de Deus, que era unir os setores e os corações. Sabe, eu acredito que esse Jesus escrito por João Batista e por nós é completamente capaz de unir qualquer grupo de irmãos. Amém. É capaz de unir qualquer grupo de pessoas. Esse Jesus que João Batista descreve é capaz de acabar com qualquer coisa que você tem no seu coração que impede você ter relacionamento com uma pessoa nessa igreja. Ele é capaz de fazer isso, com certeza. E aí nós decidimos ficar juntos, ouvindo, considerando, reconhecendo, trabalhando. Eu comecei, me ofereci para ir lá, pregar de toda terça-feira, estar junto com os irmãos para eles me verem, estar juntos. Reaproximamos, né, nesse processo mais ainda do Miqués e André, e eu sou muito grato a eles, a mudança deles, a vulnerabilidade deles, a amizade do Chicão, da Zarif tem nos ajudado, a aproximação com a Antônia Maria tem sido incrível, estar próximo do Rafael, né? E olha, tem sido incrível. E 3 semanas atrás eu estava lá no culto de semana e terça-feira do Santo Amaro e falei uma besteira, falei um negócio que eu não devia ter falado. E aí o Miquel chegou, cara, impressionante. Quem conhece o Miquel sabe, bicho é cheio de posição. Cara, ele chegou completamente mudado, com o maior respeito, amizade, falou, irmão, Héctor, acho que você falou uma coisa que não foi muito apropriada, pensa um pouco nisso, o que você acha? Cara, aquilo foi um bálsamo para a minha vida. Eu fui para casa, repensei, falei, é verdade, eu errei. Aí fui numa reunião do conselho deles na sexta-feira só para pedir perdão, porque eu acho que tinha ferido o coração deles. Aí na outra terça fui com a igreja e falei sobre, realmente falei um negócio que eu devia ter falado. Mas sabe o que fez isso? É o relacionamento, cara. Sabe, pessoa que olha no seu olho e te trata como igual para igual, com amor. E ser tratado com amor e faz com amor. Então eu sou muito grato a essas parcerias. Então o que eu estou vendo é que todos nós estamos ganhando. Eu nem sei se a gente vai estar junto com esse plano novo. E nem me preocupa com isso. O que está mais me encorajando é ver o poder de Deus. Amém. Ver o poder de Deus. E a gente hoje ali reunido, Metrosul, os homens, vocês não têm ideia a dimensão que significava aquela reunião para mim e para alguns que estavam ali. Aquela reunião foi a mão de Deus. Aquilo é um milagre que aconteceu ali. Aquilo, se você souber da história, para chegar ali, você vai chorar igual eu chorei, muitas vezes, por ver o poder de Deus. Então, não importa se a gente vai reunir no mesmo lugar.
O importa é que deu tempo. Mas como eu pedi perdão no começo, aqui não era minha aula, então você tira aí 4 minutos. Tá bom? Beleza. Sempre a gente, né? Os humildes sempre acham uma desculpa. Então o que a gente está vendo para terminar realmente irmãos, o que eu estou mais feliz, eu quero agradecer muito os irmãos de Santa Amara, que Deus está sendo glorificado. Eu sinto isso. Eu sinto que a igreja está vendo isso, nossos irmãos do Metro Sul estão vendo isso. E isso é a coisa mais importante. E eu queria ler um comentário de um teólogo alemão que diz assim: não, Jorge, segura aí que você vai gostar disso. Ele fala assim: quando a igreja não vive ela mesma como um povo de irmãos, no qual de fato as pessoas se amam, se suportam, se perdoam, se auxiliam, se corrigem, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do que no mundo, então sua palavra evangelística fica sem força, sendo permanentemente refutada pela realidade deplorável da igreja. Inversamente, porém, a vida de comunhão humana, em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e brandura, representa por si mesmo uma poderosa evangelização e um testemunho eficaz para dentro do mundo que suas aflições por comunhão autêntica existem. Sabe, um amor desses, de pessoas com afinidades, parece às vezes ser mais difícil do que amor a pessoas inimigas. Mas apesar disso, esse amor entre irmãos singularmente também é difícil, irmãos. Porque ao irmão dirigimos involuntariamente exigências especificamente altas. E por isso também nos decepcionamos rapidamente um com o outro. O convívio estreito dos discípulos faz com que conheçam a fundo fraquezas, falhas, seus pecados, suas debilidades, representando permanentemente um teste para o amor. Sabe, nem a palavra, nem o milagre podem render o que o amor é capaz de realizar na vida de uma pessoa. Somente o amor proclama que o ser humano foi atingido e renovado por Deus. A palavra de Deus fala em sua condição espiritual. Por isso o amor recíproco entre os discípulos é sinal do qual Jesus é reconhecido, pelo qual seus sentidos à vontade são manifestos e anunciados. E assim a gente pode viver essa plenitude. Sabe, a gente tem o sacrifício, né, Edson? Segura aí. E a gente tem o amor. Se a gente unir esses dois, a gente faz uma coisa interessante. Segura aí, Edson. Prega. Prega, irmão. Vai bater o dedo. Olha o dedo. Quando você... Sabe, o caminho do sacrifício é longo, mas o que vai sustentar a gente é o amor. Amém. Não vai ter jeito, irmãos, a gente alcançar uma liderança plural se nossos olhos não estiverem na cruz de Jesus. Se a gente colocar os olhos uns nos outros, a gente vai lutar demais para isso. Mas se a gente põe os olhos em Jesus, nós vamos ser testemunhas vivas do poder que há nele, de unir uma igreja como Deus tanto deseja. Amém? Vamos terminar orando. Senhor, te agradecemos, especialmente pelo exemplo impressionante como João Batista descreve Jesus. Isso me fez questionar muito de como eu mostro Jesus para os outros, como eu mostro para os meus irmãos que estamos trabalhando juntos. Quem é esse Jesus que sai de mim nas conversas, nos pensamentos, nas minhas ações? Pai, realmente, como o Edson falou, o sacrifício é uma coisa que nos desafia bastante. Porque geralmente são momentos de isolamento, de solidão, geralmente entre nós e o Senhor. Sofrimentos, a gente não sacrifícios, a gente não compartilha. Às vezes são tantas coisas nossas, pessoais com o Senhor, que nos chamam a um desafio tão grande como o amor, de amar como Jesus amou, de ter essa integridade,
essa paciência que a gente tem recebido em nossas vidas. Pai, nós sabemos que, juntando o sacrifício e o amor, não nos resta nada, Pai, que nos impeça de fazer o que o Senhor deseja que a gente faça. De ser uma igreja verdadeiramente que reflita a sua presença e suas características espirituais. Que nós sejamos homens que vamos parar de olhar um para os outros, os defeitos ou as qualidades tantas, mas que a gente vai olhar mais para Ti e para a cruz. E lembrar da promessa que, Pai, não importa o que nós vamos fazer, o que importa mais é que Jesus é nosso Senhor. E que todas as decisões da nossa vida, a gente e dessa igreja, isso possa discernir, nos dar o caminho. Jesus sendo o Senhor de cada um de nós. Tudo isso nós fazemos em honra e glória a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.